Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor, quero deixar um texto da palavra de Deus para o seu coração, que se encontra em Romanos capítulo 8, versículo 16. Nós iremos discorrer um pouquinho de alguns versículos, irmãos, de assuntos extremamente importantes para nós como cristão que somos. Eu estou aqui com a minha Bíblia, pegue a sua Bíblia aí, acompanhe, anote, faz as suas anotações. Romanos capítulo 8, versículo 16 diz assim, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, que é o Espírito Santo, testifica junto ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Preste atenção, meus irmãos. Olha essa condição aqui, o Espírito Santo está testificando que nós somos filhos. Você é filho, eu sou filho. E todo aquele que é filho não pode viver debaixo do jugo do pecado. Tá, meus irmãos? Se os irmãos observar aí o texto sagrado, voltar um pouquinho em Romanos, no capítulo 7, aqui no capítulo 8, o texto está abordando a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Como cristão, nós precisamos viver a santificação. Não é fácil, irmãos. Renunciar, tomar a cruz, seguir Jesus, negar a si mesmo. Não é fácil, mas é possível. Preste atenção, a maior barreira que se tem para vencer o pecado não é ninguém, não é sua família, não é um irmão que você acha que te persegue, não. A maior barreira está aqui, tomar a nossa cruz. O Espírito vai testificar dentro do coração daquele que ele mora, que ele é filho, tá? O texto está dizendo para nós. Então, aqui, se os irmãos voltar um pouquinho no capítulo 7, o apóstolo Paulo vai tratar de um assunto em que ele diz assim, 7,19, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. O que eu não quero, eu faço. O que eu quero fazer, eu não faço. Eu queria jejuar, eu não consigo. Eu queria consagrar minha vida, eu não consigo. Eu queria deixar tudo que eu fazia antes, porque agora eu sirvo a Deus, eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque você é o obstáculo. Porque eu sou o obstáculo. Porque o Espírito está dentro do meu coração para conduzir a minha vida, para conduzir os meus passos, as minhas intenções, me ajudar na nova vida debaixo da graça. 1 Coríntios, 2 Coríntios 5,17, o texto diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Agora o apóstolo Paulo traz um paralelo aqui, se os irmãos observar, o capítulo 7 e o capítulo 8, e ele diz, tratando um assunto, aí no 20 ele diz assim, ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha, meus irmãos, se você está voltando a fazer os mesmos pecados, os mesmos delitos, a mesma dissolução, os mesmos problemas que você tinha, você não consegue deixar. O apóstolo está dizendo, se eu estou fazendo o que eu não quero, quando eu vi eu já fiz, e o bem que eu quero eu não faço, eu queria estar adorando, não consigo estar lá. Eu dou uma justificativa para não estar no ambiente de adoração. Toda vez que eu deixo o ambiente de adoração, eu estou vulnerável às minhas fragilidades da carne, em todos os aspectos que os irmãos imaginarem. Preste atenção, meus irmãos, nesse texto, nesta palavra. Vamos aprender um pouquinho com Deus hoje aqui. Então ele está dizendo, se eu estou fazendo o que eu não quero, não sou eu que estou fazendo. Não, então é quem que está fazendo? O texto está dizendo, é o pecado que habita em mim. Jesus falou no Evangelho segundo escreveu João 8,34, que aquele que comete pecado é servo do pecado. E agora está dizendo, o pecado está sendo o senhor meu. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, se eu faço o bem que eu não quero, o mal que eu não quero eu faço. Então é o pecado que está guiando a minha vida.
Eu estou sendo guiado pelo pecado, ou seja, eu não estou vivendo a nova vida debaixo da graça. E é por isso que eu não sinto o Espírito Santo testificando dentro de mim que eu sou filho. É por isso que eu tenho dúvidas. Poxa, se a trombeta tocar, eu vou subir? Como que eu faço para saber se eu estou bem com Deus? Se eu estou agradando a Deus? Olha, se você está fazendo o que você não quer sempre, o pecado está habitando dentro de você, está habitando dentro de mim, está morando. Eu estou deixando ele ser o meu Senhor, eu estou deixando o pecado guiar os meus passos, e eu preciso tomar cuidado, muito cuidado com isso. E ele diz então eu estou achando esta lei dentro de mim, que quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. O apóstolo Paulo está falando de hábitos aqui, irmãos, tá? Eu tinha hábitos ruins antes de aceitar a Cristo, e eu não abandonei meus hábitos, mas eu preciso formar novos hábitos para a mudança na minha vida, a mudança na minha história, tá? Olha só, então tem uma lei dentro de mim, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Eu sei o que é bom, eu sei o que eu quero fazer, mas o meu corpo faz outra coisa, cumpre os desejos, as concupiscências, cumpre os delitos, as dissoluções, as palavras desprezíveis que eu falava, as atitudes, os olhares, pensamentos malignos, vida sensual e tudo mais. Porque eu estou achando, então, nos meus membros, uma outra lei está conduzindo a minha vida, está conduzindo os meus passos. Que lei? E o meu entendimento, eu quero uma coisa, mas o meu corpo faz outro, e me prende debaixo da lei do pecado. Eu estou preso. Olha, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Meu entendimento sabe que eu preciso abandonar tudo, que eu preciso servir a Deus, que eu preciso ser fiel, para que o meu nome permaneça escrito no livro da vida, mas as minhas atitudes, as minhas ações é totalmente diferente. Eu pratico outras coisas, eu ando por outros caminhos. Então, dentro de mim o pecado está conduzindo a minha vida, e eu estou sendo aquele que Jesus diz que comete o pecado e é escravo, é servo do pecado. Esses, o Espírito não vai testificar com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aí vai entrar o que no seu coração? Deus não está me ouvindo. Deus não se importa comigo. Ninguém se importa comigo. Vai fazer que nem o salmista no Salmo 116. Todo homem é vaidade, todo homem é mentira. Ninguém se importa com ninguém. Não, meus irmãos, não. O maior impedimento somos nós mesmos para a porta da liberdade estar diante de nós. E Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isto não fará parte da vossa vida, da minha vida, da vida de ninguém. Aí o apóstolo Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então o que eu faço se eu estou preso? Se eu estou amarrado? Se tem uma lei dentro de mim que me conduz a pecar, a falhar, que me induz hábitos, que me induz, eu preciso agora entender a mensagem de Deus. Romanos 8, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Opa, agora o Espírito está dentro de mim. Então, o que eu faço para ser livre? Não vai ter condenação para os que estão em Cristo. Jesus falou em João, no capítulo de número 15, aquele que está em mim e eu nele, este dá muito fruto. E quando este orar, ele pode pedir tudo que ele quiser, que vai ser feito. É a palavra. Olha só, portanto agora não há condenação para quem está em Cristo. E Jesus falou: quem está em mim e eu nele, vai dar fruto. Tem resultado. Não tem condução do pecado, porque agora eu estou nele, ele está em mim. Nós somos um, como Cristo e o Pai é um.
Jesus orou dizendo: Pai, eu oro para que eles sejam um, como eu e o Senhor é um. Oh, meu Deus! Olha o ensinamento de Deus para a nossa vida hoje aqui, meus irmãos, tá? Então, quem está em Cristo Jesus não anda mais segundo a carne, não anda mais segundo os velhos hábitos, não fala mais as mesmas palavras, não tem mais as mesmas atitudes. E como que eu faço então para tirar o velho hábito, aquela lei que está dentro de mim, que me conduz? Eu preciso estar em Cristo, examinar as Escrituras, porque elas testificam de Cristo, e é nela que a gente cuida ter a vida eterna. E o apóstolo Paulo está ensinando aqui a nova vida, o novo hábito debaixo da graça, o espírito de santidade, desejo no coração, desejo na mente e práticas que vão levar ao aperfeiçoamento, tá? Senão eu vou ficar aqui, vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. O meu corpo faz uma coisa, mas o meu entendimento quer outro. Não, agora se eu estou em Cristo, o Espírito Santo dentro de mim, dentro do meu coração, Jesus falou que Ele viria fazer morada dentro de nós. E o apóstolo Paulo escreve aos irmãos de Corinto que nós somos templo de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. Então Ele vem e mora, habita, e aqui dentro Ele vai gerando a regeneração. João, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, ali na conversa com Nicodemos, tem que nascer de novo, nova vida, novo hábito, tudo novo, porque as coisas velhas passou, irmãos. Aquela lei que me dominava, aquele impulso de nervoso, aquele impulso carnal, aquele mal que dominava os meus membros, que eu tinha que fazer, tinha que praticar, a concupiscência da carne desenfreada, eu tinha que liberar ela, agora não vai me dominar mais, porque eu estou em Cristo Jesus. Porque o Espírito está gerando dentro de mim um novo conceito, uma nova vida, uma nova história. Eu agora sou cidadão do céu, eu agora penso diferente, eu agora sou peregrino nesta terra, sou forasteiro, sou estranho aqui. É por isso que ninguém vai gostar de você, é por isso que todo mundo acha, ele quer ser melhor do que todo mundo. Não é que quer ser melhor que todo mundo, ele está vencendo, está rompendo as limitações que o homem não consegue romper, para agradar a Deus. E quando esse homem começa a deixar o Espírito Santo entrar e trabalhar por intermédio da regeneração, o novo nascimento, a mudança de caráter, a mudança de postura, a mudança, é por isso que o escritor Paulo aos Romanos, ele escreve: aquele que roubava não rouba mais, aquele que pecava não peca mais, aquele que adulterava não adultera mais. Todo ato que nós praticávamos hoje não podemos praticar mais. Agora por quê? Porque agora eu estou em Cristo Jesus e não tem condenação mais para mim. Alguém vai lançar o teu passado na sua vida, na sua frente. Você diz: não tem mais condenação para mim. Eu estou em Cristo Jesus. Eu não ando mais segundo a carne, mas eu ando segundo o Espírito. Porque eu agora estou nele. Ele agora está em mim. E agora, a partir deste pensamento, você vai alcançar a liberdade, mudança de conceitos, mudança de atitude, mudança de palavra. Vamos continuar aqui, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O Espírito está aqui, te dando livramento para você não pecar contra a sua família, para você não pecar contra os teus filhos, para você não pecar contra a igreja que você congrega, contra os teus irmãos, contra Deus, contra o Espírito Santo, ferir a santidade de Deus. A lei do Espírito, o novo hábito que Ele está formando aqui dentro, está me livrando, está me tirando de perto, está me dando força para vencer, força para os meus membros não desejar fazer aquilo que não pode fazer. No meu entendimento eu sei o que é bom, e agora o meu corpo está praticando. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos nossos irmãos de Tessalônica, lá no capítulo 5, versículo 23, que tem que ser todo o mesmo Deus de paz vos conserve em tudo plenamente, espírito, alma e corpo plenamente conservados, irrepreensíveis, porque Jesus vem, vai chamar eu, vai chamar você.
meu irmão. E nós precisamos estar livre da lei do pecado. E a lei do Espírito, o novo hábito que o Espírito está formando no meu coração, no seu coração, está nos livrando da lei do pecado, está nos tirando da cadeia. Aquele Senhor que mandava de nós, veio um Senhor maior agora, entrou dentro do nosso coração e agora está nos ajudando a vencer. Nos deu a liberdade e agora não estamos mais presos à conduta do pecado. Olha só, aí Deus envia o seu Filho em carne para condenar o pecado na carne, para mostrar para mim, para mostrar para você que é possível vencer. O mesmo apóstolo Paulo está ensinando isso aqui no capítulo 7, sobre a lei do pecado, a liberdade. Chama os irmãos de Corinto no capítulo 11:1, dizendo assim: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Por quê? Porque ele está dizendo que o Espírito gerou o caráter de Cristo em mim. É por isso que ele ensina aos irmãos de Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ele está dizendo: eu recebi isso. Tanto que na ceia, no capítulo 11, ele diz: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Ele recebia do Senhor, ele tinha contato, tinha intimidade, tinha proximidade, tinha comunhão. Ele tinha tudo com Deus. Por isso que ele está ensinando isso para mim, para você. E Deus está iluminando a nossa mente, meus irmãos, tá? Para isso, Deus mostrou para nós que é capaz. O apóstolo Paulo mostrou para nós que é capaz. Pedro mostrou para nós que é capaz. Os discípulos mostrou que é capaz. Muitos crentes que estão na igreja hoje, servos de Deus, cristãos, filhos do Deus vivo, o nosso Deus, o nosso Pai, estão mostrando na terra que é capaz. Não, o mundo está corrompido, o problema é do mundo. Não, está todo mundo numa onda aí agora, a igreja se envolvendo. Problema de todo mundo. Nós somos filhos de Deus. Recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus, tá? Vamos continuar aqui, ó. Olha o que o texto diz, meus irmãos. Por que nós precisamos deixar a carne, a sua força, não guiar a nossa vida? Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Tá entendendo, meus irmãos? Toda vez que nós nos inclinamos para a carne, nós estamos nos tornando inimigos de Deus. Peça a força do Espírito Santo. Esteja agora em Cristo Jesus, para que nenhuma condenação esteja sobre a sua vida. Esteja debaixo da lei de Cristo, que vai te livrar da lei do pecado, que vai me livrar da lei do pecado, tá? Por quê? Porque a carne, ela não é sujeita à lei de Deus. E você sabe muito bem disso. Eu sei muito bem disso. Nós sabemos muito bem disso. O quanto a carne é inimiga de Deus. O quanto a vontade do homem. Por quê? Porque tudo que nós praticamos na carne é bom para a carne. Mas nós estamos aprendendo que aquele que está inclinado para a carne está se tornando inimigo de Deus, porque a carne não é sujeita à lei de Deus. A sua carne não quer jejuar, irmão. A sua carne não quer consagrar, não quer estar perto de Deus. Também não vai ter visão, também não vai ter graça, também não vai ter sensibilidade, também não vai ter dom espiritual, também não vai subir no arrebatamento, também não vai ter o nome escrito no livro da vida. Então não se incline para as coisas da carne. Porque se você se inclinar para as coisas da carne, o Espírito de Deus não vai testificar dentro do nosso espírito. Nós entraremos naquele sentimento de culpa e nós vamos ficar repetindo: eu não sou capaz, eu não vou conseguir. Para com este impedimento, diga: eu vou conseguir. O Espírito mora aqui, vai me dar força, vai me dar graça. Eu vou me render a Cristo, eu vou estar nele, ele vai estar em mim. E a lei dele, a lei do Espírito, vai me livrar da lei do pecado. João capítulo 15, versículo 5, tá? Sem mim nada podeis fazer. Então eu preciso estar nele. Ele precisa me dar a força que eu preciso para destruir a força do pecado e da carne na minha vida.
Olha só, vamos continuar aqui, ó. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus na carne, irmãos. Acompanha com a sua Bíblia aí, acompanha comigo, por favor, por gentileza. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Deus ferveu meu coração, irmãos. Eu tive que sentar aqui e trazer esta mensagem para o seu coração, para o meu coração, porque Deus quer dar livramento para você. Livramento de queda, livramento de ruína, livramento de perda de salvação, livramento de perda de família, livramento de perda de comunhão na igreja, irmãos, tá? Por quê? Porque quem está na carne não pode agradar a Deus. Não adianta levantar as mãos, não adianta glorificar, não adianta dar esmola, não adianta dar dízimo, não adianta dar nada. Não vai agradar a Deus porque está na carne. O que Deus quer é um coração puro, agradável. Oferece o vosso culto racional. Tem que oferecer com o nosso corpo, com a nossa vida. O Espírito Santo quer tudo. Deus quer tudo de nós. Deus não quer só o seu coração, não. E quem está na carne não pode agradar a Deus. Continua comigo aí. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito Santo mora em vocês. Olha só, irmãos. Reflete um pouquinho aí. As atitudes suas, sua fala, seus gostos, suas vontades, né? Sua vida espiritual, o desejo de estar na presença de Deus, como é que está? Ele diz, vocês não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O Espírito é o penhor da nossa herança. O Espírito Santo é o penhor da redenção. É o Espírito Santo que é o resgate. O Espírito Santo, ele, por intermédio do sacrifício de Cristo, é ele que vai nos levar até Deus. O Espírito Santo, ele precisa estar dentro do nosso coração. É ele que nos guia em toda a verdade, Jesus falou. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo Paulo está falando que é ele que tem que conduzir a nossa vida. É ele que nos livra da lei do pecado. É o Espírito Santo que nos ajuda. E ele está dizendo, vocês não podem estar na carne, vocês têm que estar no Espírito, se é que ele mora em vocês. Se a atitude de vocês está sendo atitude de carne, então ele não está morando, se é que ele mora em vocês. Ah, mas se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Meu Deus, irmãos, é forte, né? É forte. Isso Deus está chamando a gente para perto dele, irmãos. Para perto dele, para perto da presença dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça, irmãos. Se Cristo está em mim, se Cristo está em você, os vossos membros carnais precisam estar mortificados, tá? Por causa do pecado. Eu não posso deixar o pecado dominar a minha vida. Não posso. Não posso de maneira nenhuma, tá, meus irmãos? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou em Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vai vivificar o vosso corpo mortal pelo seu Espírito. Ele vai nos ressuscitar também. Olha só, o 14 diz assim, ó: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Faça uma reflexão aí, irmãos. Você ouve o Espírito Santo? Ele guia a sua vida, você ouve a voz dele, a direção dele, está sujeito à voz, ao gosto do Espírito, ao desejo do Espírito, à vontade do Espírito. Se você está, você é filho de Deus. Se você não está praticando, o Espírito Santo está conduzindo a sua vida em toda a verdade, eu preciso te falar isso, você não é filho de Deus. Não é. Não é. Mas dá tempo ainda. Dá tempo ainda de você estar em Cristo Jesus e não cumprir os desejos da carne. Dá tempo ainda. Cristo não arrebatou a igreja. Enquanto a vida há esperança. Então, se nós somos guiados pelo Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Deixa o Espírito Santo guiar a sua vida.
porque não recebeste o espírito de escravidão para ficar preso, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Você não recebeu o espírito de temor não, irmão, de medo, para você estar preso aí, tá? Espírito de escravidão, para você estar preso no pecado, nas velhas atitudes. Abandona o pecado, meu irmão. Peça a força do Espírito Santo, ele vai te ajudar. Esteja em Cristo, Cristo esteja em você, tá? No livro de 1 Coríntios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, tratando com os irmãos do assunto, ele diz que ninguém conhece a Deus senão o Espírito de Deus, né? As coisas mais profundas e ocultas de Deus, o Espírito de Deus conhece. E eu, o profundo da minha alma, minhas atitudes, eu conheço, você conhece, tá? O que mora dentro da mente, o que mora dentro do coração, os gostos, desejos, gestos e atitudes. E o apóstolo Paulo está dizendo: vocês não receberam o espírito de escravidão para estar preso outra vez, para estar com medo outra vez, para dizer: eu não sou filho de Deus, Deus não está comigo, não me ajuda. Não, vocês não receberam o espírito de escravidão, irmãos. Nós não recebemos, nós recebemos o espírito de adoção. Ele adotou a gente como filho. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos, porque nós o recebemos. João 1,12. Ele veio para os que era seu, que é Israel. Israel o rejeitou no ápice da descida, na plenitude dos tempos. E ele diz: mas quem aceitou, você, ele deu o poder de ser filho. E quem aceita, aceita a vontade dele, aceita o propósito dele, aceita ele guiar a vida, deixa ele conduzir os passos, deixa ele conduzir a história. É isso que o texto está dizendo para nós aqui. Ele nos adotou, pelo qual clamamos: Abba, Pai, papai, papaizinho. Ele está conosco, meus irmãos. E quando ele está conosco, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, somos filhos dele. Você é filho de Deus, meu irmão, tá? Se você não está deixando o Espírito Santo conduzir a tua vida, deixa a partir de hoje, tá bom? Deixa a partir de hoje. Conta aqui embaixo para mim aqui, eu quero ver se você ficou até o final comigo. Conta aqui embaixo, você tem deixado o Espírito Santo guiar a tua vida, tá? Não precisa contar suas particularidades, tá? Se você necessita de oração, peça aqui: ore por mim, ore para que Deus entre na minha história, conduza a minha história, me ajude, para Ele me dar força. Eu vou estar orando por você, tá bom? E ainda, inclusive, no final desse vídeo aqui, eu vou estar orando pela sua vida. Olha só: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Oh, glória! Olha só, somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e cordeiros de Cristo. Se nós estamos padecendo aqui, mortificando os membros carnais, nós vamos ser glorificados com ele também. Eu quero orar pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu apresento a vida do meu irmão, Senhor, diante da tua presença, e eu peço a ti, Senhor, que o teu Espírito Santo entre dentro do coração, conduza a vida dele, a história, ensine, meu Deus, o meu irmão, a minha irmã, a andar na tua presença, Senhor, todos os dias e fazer a tua vontade, para que naquele grande dia o Senhor venha nos chamar e juntos, Senhor, sejamos arrebatados. Eu peço a ti, Senhor, abençoa cada inscrito desse canal, Senhor, todo aquele que faz parte, Senhor, que está conosco, intercedendo por esta obra, continua nos dando da tua graça, para que em tudo o teu nome seja glorificado, no nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão, tá? Ouça de novo se precisar, mas seja conduzido por Deus, vai valer a pena. Deus te abençoe, meus irmãos.